dia, boa tarde, boa noite, meu querido e minha querida, tá em qualquer lugar de Campo Grande. Nossa aula de hoje, continuando sobre trigonometria, a gente vai trabalhar com a alma da nossa trigonometria, que se chama círculo trigonométrico aqui, ó. O nosso querido círculo trigonométrico. Então, você tá nervoso com trigonometria? Não tá conseguindo entender direito? Então, vem comigo, vem professor João, que eu vou te ajudar a desmistificar muita coisa, vou te ajudar a conseguir compreender esse conteúdo que, depois que flui, fica tão tranquilo. Vamos lá? Então, ó, primeira coisa que eu preciso que você entenda, que se eu estou falando de um círculo trigonométrico, eu trabalho com círculo, obviamente, ok? Outras informações que você precisa saber, que a distância desse meu centro até a minha borda sempre é de 1 centímetro. Por isso, 1 centímetro não, uma unidade. Por isso que falam que o nosso círculo trigonométrico, ele é um círculo unitário. Porque aqui no centro é 0, a distância do centro até aqui vale 1, daqui para cima vale 1, daqui para a minha esquerda menos 1 e daqui para baixo menos 1. Isso nesses pontinhos, ó. Então, o ponto máximo que o seu círculo chega é 1 e menos 1, ok? É só lembrar do seu plano cartesiano, lembra? Plano cartesiano, para cima é positivo, para baixo é negativo. Para a sua direita é positivo, para a sua esquerda é negativo. Então, a gente segue a mesma regra de sinais, mas com o espaço de uma unidade, ok? Bem tranquilo? Quando a gente vai fazer a análise dos ângulos, porque assim, como é uma volta completa, a gente trabalha com 360 graus. Óbvio. Mas e aí? Eu rodo no sentido horário ou eu rodo no sentido anti-horário? A gente roda no sentido anti-horário, galerinha. O nosso círculo ele vem daqui para cá. Então a gente tem o nosso primeiro quadrante, o nosso segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Tem dois círculos porque essa reta e essa reta aqui, elas vão trocar de nome. Não vai ser mais x e y, mas aguenta um pouquinho que eu já te falo. Então, ó, gravou? Círculo unitário, porque a distância daqui até aqui é 1, menos 1, 1 e menos 1. O nosso círculo, para o sentido positivo, ele roda o nosso anti-horário, então vem daqui para cá, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Professor, mas o sentido anti-horário não existe? O sentido horário não existe? Claro que existe, galera. É por isso que existem algumas representações e algumas atividades que vocês trabalham aí em apostila, procura exercício na internet, quando aparece um ângulo negativo. Então, por exemplo, se eu falo do ângulo de 90 graus, eu sei que ele vai parar aqui em cima. É essa a minha abertura. Aqui fica o meu ângulo de 90 graus. Que por sinal, vamos marcar já, né? A gente tem 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Então, se eu falo de 90 graus positivo, eu estou falando uma rotação que é daqui para cá. Se eu falo menos 90 graus, eu já estou falando no sentido contrário. Eu estou falando uma rotação, galerinha, que é daqui para cá, ok? Então, essa é a minha rotação, valores positivos. Essa é a minha rotação, valores negativos. Algum mistério? Não. Uma coisa que a gente trabalha muito em trigonometria se chama, não em graus, mas se chama em radiano. Mas fica tranquilo que eu vou deixar uma aula especial para vocês só com transformação de grau para radiano, de radiano para grau. Por que que 2π vale uma volta completa? Então, vamos trabalhar com grau aqui por enquanto, só para vocês conseguirem entender bem o conteúdo. Depois a gente trabalha com radiano, fechou? Então bora lá. Tranquilo até agora? Unitário, para cá positivo, rodou para cá negativo, uma volta completa 360. Agora a gente vem para aquelas questões lá do nosso começo de trigonometria, que eu falava para você, grava a tabelinha que o seno de 30 graus é meio. Mas por que que o seno de 30 graus é meio? Por causa desse nosso círculo aqui. Então, antes de saber por que que o seno de 30 é meio, primeiro eu vou te apresentar. Esse eixo que está alaranjado é o eixo do nosso seno. E esse eixo que está deitadinho aqui, ó, é o eixo do nosso cosseno.
Então eu vou marcar a parte aqui. Deixa eu pegar uma canetinha. Pode ser azul. Então esse meu eixo laranjadinho aqui é o eixo do seno. Ok? E esse meu eixo deitado, vamos ver aqui? Não, deixa eu colocar mais para cá então. Esse meu eixo deitado é o meu eixo do cosseno. Professor João, jamais vai decorar qualquer seno e qualquer cosseno. Então pega comigo essa dica esperta para você. O eixo não está em pé? Então ele é o eixo do seno, sem sono. Olha o meu eixo deitado. Não é o eixo do cosseno? Com sono. Sem sono em pé, com sono deitado, você nunca mais vai esquecer qual que é o seu eixo do seno e qual que é o seu eixo do cosseno. Tranquilo? Sem sono em pé, com sono deitado, consigo gravar e consigo acertar se eu tiver que analisar alguma coisa. Facinho? Então, ó, agora vamos lá. Por que seno de 30 é meio? Por que o cosseno de 60 também pode ser meio? Então vamos pegar esse círculo aqui que está menos rabiscado. Ó, por que o nosso cosseno de 60, galerinha, é meio? Partindo do mesmo círculo, a gente tem a abertura de 0, 90, 180, 270 e 360, ok? Então, ó, vamos para a revelação do mistério, né? Porque toda vez que você aprende, só te coloca e fala, ó, aprende que cosseno de 60 é meio e decora. Mas por que isso acontece? Olha a minha abertura aqui, ó. Vou fazer uma abertura de mais ou menos 60 graus, ok? Então, vou chamar essa minha abertura aqui de 60. Tranquilo? Então, ó, por que o cosseno de 60 é meio? Para eu analisar o cosseno, eu vou olhar para o eixo do cosseno, certo? Então, ó, laranjadinho o eixo do cosseno. Eu sei que a minha distância do centro até a borda é 1. Então, eu sei que esse espaço aqui vale 1 unidade. E agora, por que o cosseno de 60 é meio? Porque se eu for olhar esse pontinho onde ele chegou, e ó, vou desenhar um olhinho para cá. Pensa um olho lindo do seu professor. Ó, tô olhando de cima para baixo, tô olhando para o eixo do meu cosseno, galerinha. Ó, ele vai dar exatamente... Deixa eu vir para cá que fica mais fácil vocês olharem. Ele vai dar exatamente no meio da distância do 0 até o meu 1. Então, bem no meio do 0 até 1, meio. Por isso que o cosseno de 60 vale meio. E se eu for olhar o cosseno de 30, olhando o nosso cosseno de 30, olha para cá. O cosseno de 30 vai ser a metade dele aqui. Vou fazer uma cor diferente para ficar mais fácil para vocês acompanharem comigo. Ó, corto bem aqui no meio. Aqui entra como 30 graus. Então, de novo, estou olhando o eixo do cosseno. Então, eu vou descer, vou olhar de cima para baixo. Olha o pontilhado que ele pega. Então, qual que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. E se você pegar sua calculadora agora, pega seu celular. Pode, desbloqueia ele aí. Agora coloca lá, raiz de 3 e vê o valor que dá. Dá irracional, né? Dá muito quebrado. Agora divide por 2. Fechou? Pegou? Se não precisar, pausa o vídeo e termina de fazer a continha. Foi? Ótimo. Se você olhar a sua resposta aí na calculadora do seu celular, ele vai dar mais que 0,5. E menos que 1. Por quê? Porque o maior valor que o meu seno pode chegar e o menor valor que o meu seno pode chegar é 1 e menos 1. Então não tem como esse meu seno ele dar um valor maior que 1. Por isso que ele para aqui. Se eu não me engano, dá 0,8 alguma coisa. Então é exatamente esse espaço aqui, ó. Esse espacinho dá 0,8 alguma coisa. Tranquilo? Bem facinho, né? E aí a gente pode montar uma tabelinha. Quer dizer, a gente tem a tabelinha do 30, 45 e 60, mas a gente consegue fazer uma abertura, galera, para novos ângulos, para seno e cosseno, e a tangente a gente mexe um pouquinho depois. Mas vamos por enquanto com seno e cosseno. A gente consegue mexer com a tabelinha assim, ó. Vamos enxergar
Professor aqui? Ótimo. Então, ó, a gente tem o seno. E eu vou montar aqui. E a gente também tem o cosseno. Opa! Aí temos os ângulos dos eixos, que é 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 e 360. Ok? Então vamos lá. Vou apagar aqui embaixo, para ficar bonitinho. Ótimo. Então agora como que eu sei qual que é o cosseno de 90, o seno de 180, de 270? É a hora que vocês precisam entender o nosso círculo trigonométrico e saber como resolver na sua prova. Se acaso na hora você esquecer ou você está muito nervoso, sabe quando é aquele branco? Você vê o negócio o ano inteiro. Chega na prova, putz, deu branco, meu Deus, o que eu faço? Você vai para construir um círculo na sua prova e vai lembrar desse assunto. Ok? Estou confiando em vocês de lembrar o que é. Se não souber, se não lembrar, você não pode falar assim, o professor João não me ensinou como que eu descubro. Então, vem comigo que a minha missão aqui é conseguir fazer você entrar onde você quiser. Então, ó, vamos começar pelo eixo do seno, o nosso eixo sem sono. Então, seno de 0 grau. Você vai olhar aqui, ó, para o seu ângulo de 0 grau. O seu ângulo de 0 grau, galerinha, ele está exatamente aonde? Lembrando que o eixo do seu seno é esse. Então, vocês vão olhar, ó, vocês vão olhar só para o eixo do seno. O seu 0 grau está em cima do eixo do seno? Não, né? Mas se você colocasse o seu lápis em cima do 0 grau e arrastasse até o seu eixo do seno, ele aparece exatamente aonde? Perfeito. Em cima do zero, ó, em cima da origem. Então, com isso, eu posso afirmar que o seno de 0 grau é 0. Agora, vamos montar com o seno de 90. Aonde está o seu 90 graus? Exatamente em cima da minha distância 1, ó. 0, 1, 90 graus. Exatamente em cima do 1. Então, seno de 90, 1. Agora eu vou para o 180. 180 está em cima do eixo do seno? Não, não está. Então, o que eu faço? Eu vou colocar o meu canetão em cima do 180 e vou levar ele, ó, até o eixo do seno. Parou na onde? Então, é 0. Mesma coisa para o 270, que está em cima do menos 1. E, faltou o grau. E agora para o 360, o 360 é mais fácil, porque ele sempre é igual ao 0, né? Eles ficam no mesmo lugar. Então, se o seno do meu 0 grau é 0, o meu seno de 360 também vale 0. Difícil? Não, né? Bem simplesinho. Não compreendeu alguma coisa? Então volta um pouquinho o vídeo, monta um círculo no seu caderninho, escreve, vai lá, ó. Não quero ver, ó. A gente vai ter umas oportunidades de conversar e eu não quero ver vocês só me ouvindo, tá vendo? Eu quero ver foto depois, ó, professor João, tô copiando direitinho aqui, ó. Ó o meu caderno círculo trigonométrico. E é pra fazer bonitinho, hein? Voltando pra cá. Vou mexer com o meu cosseno. Agora eu olho pro eixo do consono aqui, ó. Eixo do cosseno, 0 grau. Ó que bom. O meu cosseno é o deitado e o meu 0 grau está exatamente em cima do meu espaço 1 aqui, ó. Lembra? 0 até 1, 0 até 1. Então, o cosseno de 0 grau, 1. Com isso, já posso marcar também o 360, né? Para a gente poupar serviço. Então, olhando para o 90 graus, a gente vai usar a mesma estratégia que utilizou para o seno. Vou colocar o meu canetão em cima do 90 e vou descer. Desci, cheguei. Parou na onde? Perfeito, no 0. Então, o cosseno de 90, 0 grau. O de 180, como está aqui atrás, e em cima do eixo vale menos 1. E o de 270 é o mesmo raciocínio do 90, ó. Vou subir, parou aqui, 0. Então, conseguimos montar nossa tabelinha de 0, 90, 180, 270 e
360, ok? Então, quais ângulos a gente já conhece? Vamos lá comigo? A gente já sabe encontrar seno e cosseno de 30, 45 e 60. E acabamos de ampliar para 0, 90, 180, 270 e 360. Então, toma uma aguinha rapidinho, que agora a gente vai mexer com ângulos côncavos. Eu vou ampliar com vocês mais alguns ângulos que vocês precisam saber na hora da sua prova. Fechou? Até daqui a pouquinho.